Você acha que entende as mulheres? Então prepare-se para descobrir verdades que vão desmontar tudo o que você acreditava. O que mais frustra os homens é se esforçar, investir tempo e mesmo assim não conseguir prender a atenção delas. Mas existem fatos ocultos da psicologia feminina que, quando revelados, colocam você em vantagem. E quando você aprende a usar isso, conquista algo raro: entrar na mente dela e nunca mais sair. Assista até o final e eu vou te mostrar cada um desses 7 fatos. Poucos homens sabem disso, mas grande parte das escolhas femininas não vem da razão e sim do inconsciente. Esse é o primeiro fato surpreendente. Muitas vezes, o que uma mulher diz querer não é o que realmente desperta desejo nela. Freud já afirmava que somos guiados por forças inconscientes, e Jung mostrou como arquétipos e padrões herdados moldam nosso comportamento. Isso significa que mesmo quando a mulher fala de estabilidade, segurança ou previsibilidade, ela pode acabar atraída por alguém que gera emoções intensas, ainda que contraditórias. Esse paradoxo confunde muitos homens, porque parece que elas dizem uma coisa e fazem outra. Mas a verdade é que não se trata de incoerência, é apenas a prova de que o inconsciente dela é mais poderoso do que qualquer discurso. E quando você entende isso, percebe que a chave não está em tentar convencê-la com argumentos, mas em acionar gatilhos que tocam essa parte invisível da mente feminina. É exatamente nesse ponto que um homem se diferencia. Enquanto a maioria tenta agradar pela lógica, você passa a enxergar além, entendendo os sinais emocionais e instintivos que revelam o que ela realmente sente. Essa é a primeira porta para manipular o desejo feminino. Entrar onde ela mesma não percebe que está vulnerável. E se esse é o primeiro fato surpreendente, o segundo vai ainda mais fundo. Porque se o inconsciente guia o desejo, o que realmente fixa você na memória dela não é a lógica, mas a emoção que você é capaz de provocar. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção! O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. O segundo fato sobre as mulheres é que a atração delas é guiada muito mais pela emoção do que pela lógica. Isso pode parecer óbvio à primeira vista, mas o impacto é muito maior do que a maioria dos homens imagina. Antônio Damasio, um dos maiores nomes da neurociência, mostrou em seus estudos que são as emoções que registram nossas experiências no cérebro e determinam nossas escolhas. Traduzindo isso para o campo da sedução, ela pode até tentar avaliar suas qualidades de forma racional, mas o que realmente decide é o que ela sentiu ao seu lado. É por isso que um simples gesto, uma provocação inteligente ou até um silêncio no momento certo podem ser muito mais poderosos do que uma conversa longa cheia de argumentos. A lógica pode convencê-la por alguns instantes, mas é a emoção que vai fazê-la pensar em você quando estiver sozinha. O riso inesperado, o ciúme leve, a sensação de surpresa, tudo isso cria uma marca psicológica que não desaparece com o tempo. E quando você aprende a gerar essas sensações, você deixa de ser apenas um rosto entre tantos e passa a ocupar um espaço na memória dela. A maioria dos homens erra justamente porque insiste em ser previsível, tentando agradar com linearidade, como se fosse uma transação. Mas previsibilidade não cria impacto. O que prende a mente feminina é a intensidade emocional. Intensidade não significa exagero, mas variação. Saber quando provocar, quando ser enigmático, quando criar leve desconforto e quando trazer segurança. É essa dança emocional que transforma momentos comuns em lembranças inesquecíveis. Esse é o segundo fato que poucos entendem. A mulher não se apaixona pelo que você é no papel, mas pelo que você faz ela sentir na prática. E é exatamente esse domínio das emoções que abre caminho para o próximo ponto.
Porque se a emoção fixa você na mente dela, o mistério e a escassez são os fatores que multiplicam esse efeito e te transformam em alguém raro. Já reparou como aquilo que é fácil demais perde a graça rapidamente? Esse é o terceiro fato surpreendente sobre as mulheres. O desejo delas aumenta justamente quando algo é difícil de acessar. Robert Greene já dizia em A Arte da Sedução que o mistério é um veneno doce. Quanto menos você revela, mais a imaginação dela trabalha, e a imaginação sempre cria versões mais intensas do que a realidade poderia oferecer. Quando um homem se despe de todo o mistério, mostrando cada detalhe de sua vida, cada intenção e cada sentimento, ele elimina o combustível que poderia manter a mente dela ocupada. A mulher precisa de espaço para duvidar, questionar, tentar decifrar. É nesse jogo de lacunas e silêncios que nasce o fascínio. Você se torna um enigma, e enigmas têm um efeito viciante. Quanto mais ela tenta resolver, mais presa fica. Mas o mistério, sozinho, não seria tão poderoso sem o reforço da escassez. Robert Cialdini mostrou em seus estudos de persuasão que tudo o que é raro ganha valor, e isso vale também para a sua presença. O homem que está sempre disponível se torna previsível, quase descartável. Já o homem que dosifica sua atenção, que aparece em momentos-chave e se mantém ocupado com sua própria vida, automaticamente eleva seu valor aos olhos dela. Cada encontro parece especial porque não acontece o tempo todo. Essa combinação, mistério e escassez, cria uma força quase impossível de resistir. Você não é apenas alguém interessante, é um recurso raro, um desafio mental e emocional. Isso desperta não apenas atração, mas dependência, porque quanto menos ela tem, mais ela sente falta. E quanto mais você se mantém enigmático, mais ela investe energia tentando conquistar sua clareza. E aqui está a chave. Não se trata de manipulação cruel, mas de compreender um mecanismo psicológico que já existe. As mulheres são naturalmente atraídas pelo que é incerto e pelo que parece exclusivo. E é justamente essa vulnerabilidade que abre espaço para o próximo gatilho. O medo da perda, a sensação de que se não agir agora, pode perder você para sempre. Poucos admitem, mas a mente feminina reage muito mais forte ao risco de perder do que à garantia de ter. Esse é o quarto fato surpreendente. Quando uma mulher sente que pode te perder, a intensidade do desejo dispara. John Bowlby, em sua teoria do apego, mostrou como a ausência de uma figura importante gera ansiedade e necessidade de proximidade. Esse mecanismo funciona também na atração. Não é apenas o que você oferece que aprende, mas a sensação de que sua presença pode desaparecer a qualquer momento. É exatamente por isso que homens excessivamente disponíveis acabam diminuindo o próprio valor. Se você nunca se afasta, nunca cria dúvida, ela nunca sente o impacto emocional de imaginar a vida sem você. Já o homem que domina o afastamento estratégico, que não responde sempre na mesma hora, que não se explica demais, que sabe desaparecer quando está no auge da atenção dela, esse é o homem que desperta apego. Porque o medo da perda aciona uma resposta emocional automática. A mente dela começa a se esforçar para recuperar o que sente que pode escapar. O mais interessante é que esse gatilho não precisa de grandes gestos. Basta um silêncio na hora certa, uma ausência proposital, ou uma mudança de foco que mostre que sua vida não gira em torno dela. Isso é suficiente para ativar a sensação de insegurança. E insegurança, nesse contexto, não é rejeição, é combustível. É ela percebendo que não tem controle total sobre você, e justamente por isso passa a valorizar ainda mais cada momento ao seu lado. Esse é o quarto fato que quase ninguém fala. Não é a entrega constante que fixa você na mente de uma mulher, mas a possibilidade de que você vá embora. Quando ela sente essa ameaça, mesmo que sutil, o desejo cresce. E essa dinâmica prepara o terreno para algo ainda mais revelador, porque diante desse medo, as mulheres desenvolvem comportamentos que muitos homens confundem, mas que na verdade são sinais claros de interesse, os famosos testes femininos.
Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. 7 fatos. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Muitos homens se irritam quando percebem que uma mulher os provoca, lança indiretas ou faz perguntas desconfortáveis. Mas aqui está o 5º fato surpreendente. Esses testes não significam rejeição, e sim interesse disfarçado. Na psicologia social, esse comportamento é chamado de compliance testing, uma forma de avaliar se você realmente tem o valor que demonstra. Em outras palavras, quando ela te testa, é porque já existe desejo, mas ela precisa confirmar se você aguenta a pressão. Esses testes podem vir de muitas formas: uma provocação sobre outra mulher, uma crítica leve, um desafio para ver se você perde a calma. O homem inseguro reage de forma defensiva, tentando se justificar, e com isso prova que não tem firmeza. Já o homem que entende o jogo não cai na armadilha. Ele mantém a postura, responde com humor ou simplesmente não dá a importância que ela esperava. Esse comportamento não apenas neutraliza o teste, mas aumenta ainda mais a atração, porque demonstra autocontrole e segurança. Robert Greene fala que poder não é só o que você mostra, mas o que você consegue manter, mesmo quando é provocado. Nos relacionamentos, esse princípio é claro. O homem que não se abala nos testes femininos passa a ser visto como alguém de valor superior. E isso desperta respeito e desejo, porque a mulher percebe que encontrou alguém que não se deixa manipular facilmente. Esse é um fato que poucos compreendem. Os testes são sinais. Eles revelam que você já está dentro da mente dela. Se ela não tivesse interesse, não perderia tempo medindo suas reações. Saber interpretar esses momentos como oportunidades muda completamente o jogo. Porque em vez de se sentir desafiado, você começa a usar cada teste como palco para mostrar sua força. E é justamente aí que nasce a transição para o próximo ponto. Porque se os testes revelam desejo oculto, existe um outro comportamento feminino ainda mais poderoso e viciante: a busca pelo drama e pela oscilação emocional, algo que pode se transformar em dependência quando bem usado. O 6º fato surpreendente sobre as mulheres é que muitas delas sentem prazer na montanha-russa emocional. Isso pode soar estranho, mas faz sentido quando entendemos a psicologia por trás. O cérebro humano responde de forma mais intensa a recompensas intermitentes do que a recompensas constantes, como mostrou B.F. Skinner em seus estudos sobre condicionamento. Traduzindo, quando a atenção, o carinho ou a intensidade não vêm de forma previsível, mas aparecem e desaparecem em momentos inesperados, o efeito é muito mais viciante. É por isso que tantas mulheres acabam presas a relacionamentos que, de fora, parecem instáveis. A oscilação entre proximidade e distância, entre afeto e frieza, cria uma espécie de ciclo emocional que gera dependência. Cada gesto inesperado, cada silêncio calculado, cada mudança de energia mantém a mente dela em alerta, sempre esperando pela próxima reação. E quanto mais ela espera, mais se envolve. O erro que muitos homens cometem é acreditar que a chave da conquista é oferecer estabilidade total, nunca gerar conflito, nunca sair da linha. Mas isso, na prática, acaba apagando o desejo. A mulher precisa sentir intensidade, surpresa, algo que quebre a rotina emocional. Quando o homem sabe equilibrar carinho com ausência, atenção com mistério, cria esse jogo de contrastes que desperta apego profundo. Esse é um fato poderoso porque mostra que o drama não é apenas um problema feminino, mas também um recurso psicológico que pode ser usado com inteligência. Não se trata de criar discussões artificiais, mas de entender que o desejo nasce no contraste. Se você sempre for previsível, ela se acostuma e perde o interesse. Mas quando consegue dosar seus movimentos, provoca nela a mesma sensação de quem não consegue largar um vício. E aqui está o ponto central: a oscilação emocional, quando bem usada, prende a mente feminina de um jeito que poucas coisas conseguem. E é justamente isso que prepara o terreno para o 7º e último fato,
que amarra toda a lógica até aqui. As mulheres não se apaixonam pelo que você é, mas pelo que você faz elas sentirem. O sétimo fato surpreendente, que encerra tudo o que vimos até aqui, é talvez o mais importante. As mulheres não se apaixonam pelo homem que você é no papel, mas pelas emoções que você desperta quando está presente. É aqui que muitos se confundem, acreditando que precisam ser perfeitos em aparência, status ou conquistas externas. A verdade é que nada disso tem o mesmo peso que a experiência emocional. Você pode ter todas as qualidades, mas se não gerar impacto, será esquecido. Por outro lado, pode ter falhas visíveis, mas se fizer ela sentir intensidade, curiosidade, insegurança e desejo, será lembrado para sempre. A psicologia da memória mostra que aquilo que fica gravado não são dados ou descrições, mas experiências carregadas de emoção. O riso inesperado, o frio no estômago, a ansiedade causada pelo medo de perder você. Esses são os elementos que se repetem na mente dela e criam apego. É por isso que tantos homens aparentemente comuns se tornam inesquecíveis, enquanto outros com todos os atributos ideais passam despercebidos. Não é sobre corresponder a uma lista de expectativas, é sobre se tornar um gatilho emocional ambulante. Esse é o ponto final que une todos os outros fatos. O inconsciente molda o desejo, a emoção grava lembranças, o mistério e a escassez criam fascínio, o medo da perda gera apego, os testes revelam interesse e o drama da oscilação emocional mantém a dependência. Mas tudo converge aqui. Ela não se apaixona pelo que você apresenta, mas pelo que você faz ela viver internamente. E é justamente isso que separa o homem comum daquele que nunca mais sai da mente de uma mulher. Se você entendeu esse último fato, já percebeu que o jogo não é sobre lutar para ser perfeito, mas sobre dominar o impacto que deixa. Porque no fim, o que define se você será esquecido ou lembrado é a intensidade das emoções que conseguiu provocar. Agora você tem armas que a maioria dos homens sequer imagina. Se esse vídeo abriu sua visão, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual desses fatos mais te surpreendeu. E se quiser dar um passo a mais, torne-se membro para ter seu nome exibido nas telas finais e fazer parte da comunidade além da média. Aqui nossa missão é clara: formar homens que não aceitam ser comuns e que jogam em outro nível. E é só o começo, meus irmãos.